Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Vocês estão em mais um Uli Talks, em que eu fico falando um monte de absurdo que deve ser falado sobre um monte de gente que nem a gente. E às vezes eu posso falar de outros temas também, né? Eu posso falar de gente também, mas hoje eu vou continuar essa série que está dando um Ibope zero, basicamente, sobre nazistas de tabela. E quem eu escolhi essa semana para falar, no meio de tanta coisa acontecendo, tanta tragédia, foi difícil escolher, mas eu vi uma notícia que me deixou, que eu achei muito engraçada. Quer dizer, na verdade é uma tragédia de notícia, né? Mas eu quero muito compartilhar com vocês o meu ódio contra monarquia. Meu ódio contra monarquismo. Não sei se vocês já perceberam que eu acho que monarquia é um completo absurdo e que não devia nem ter começado a existir, muito menos existir hoje em dia, né? E vocês podem estar pensando, mas monarquia? Como assim, Ulisses? Monarquia é uma coisa muito que não tem no Brasil. Só que tem no Brasil. Esse é o problema. Ainda tem monarquia no Brasil. Não só quando a gente paga impostos que vão para sustentar parasitas descendentes da família real, né? Como também no nosso Congresso. Tem até no nosso Congresso monarquista, para quem não sabe, né? Eu estou falando aqui, é claro, da notícia dessa semana que eu vou comentar um pouquinho, do brilhante deputado federal, né, que já faz, infelizmente, mais de um mandato que essa criatura ocupa o Congresso, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma brilhante figura da política aí, um cara que tem muita propriedade para defender o que defende. E hoje eu vou mostrar para vocês como esse cara de fato é muito bem embasado, muito based, como diria eu, sei lá, muito bem embasado para defender o que ele defende. E o que ele está defendendo esses dias? Veja bem, nessa série Nazistas de Tabela, eu não quero dizer que quem apoia essas figuras seja nazista. Apenas que é nazista de tabela, é gado de uma figura política patética como monarquista no Congresso, e aí realmente fica difícil quando você vê não está defendendo posicionamentos nazistas. Mas por que especificamente nazistas? Monarquia e nazismo não são extremas direitas diferentes? Eu não sei se é muito diferente, né? Porque vamos analisar o caso desse projeto de lei do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Aliás, dessa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, que ele está colhendo assinaturas no Congresso. Segundo uma notícia que eu vi, que talvez esteja desatualizada, né, porque é de ontem, que eu anotei aqui, ele estava colhendo já 66 assinaturas, ele precisava de 171, ou alguma coisa assim, né, para conseguir aprovar o quê? O fim do Ministério do Trabalho, acabar com o Ministério do Trabalho. Isso quando? No meio de uma onda de descoberta de trabalho análogo à escravidão. É uma coisa bem curiosa, né? Tipo, no meio de... Descobriram nas vinícolas algumas semanas atrás, quase 200 pessoas, se eu não me engano, né? É tanta gente, tanto caso, que a gente até confunde os números, né? Mas estão descobrindo, está sendo noticiado, né? Porque existe muito ódio por parte da população desse tipo de absurdo, que infelizmente não é novidade no Brasil, né? Mas que está vindo mais à tona. E aí, no meio disso, o brilhante deputado, o brilhante não, a criatura Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele decide o quê? Acabar com o Ministério do Trabalho e acabar também com cortes da justiça brasileira que estão especializadas na área trabalhista, enfim. Ou seja, o cara é muito coerente com o que ele defende, né? Ele é muito coerente com a tradição que ele carrega da monarquia brasileira, dos descendentes dele, do ascendentes dele? Não, dos ascendentes dele, da ascendência dele, né? Aquele bando de verme parasita que devia ter sido guilhotinado para começo de conversa, né? Porque aí não precisaríamos estar lidando com essas criaturas hoje em dia, né? Mas qual é a tradição familiar que eles tanto defendem com o fim do Ministério do Trabalho? Horas é a escravidão, né? Sabemos que
em meio a uma enxurrada de denúncias de trabalho análogo à escravidão, que é basicamente a mesma coisa que escravidão, né? Só muda o termo jurídico da coisa, por isso o análogo à escravidão, porque a escravidão hoje em dia não é mais legalizada, né? Ela é uma coisa que supostamente não era para existir, mas existe o capitalismo, então a gente sabe como o capitalismo funciona. A escravidão não acabou no passado, o trabalho análogo à escravidão está aí, mas quem se importa? Vamos acabar com o Ministério do Trabalho, ninguém precisa ficar sabendo. Afinal de contas, humanos, ainda mais esses racializados aí, precisam ser propriedade privada de patrões, digo, de donos, digo, de senhores de engenho, senhores feudais, não sei do que. Pelo menos na cabeça desses monarquistas aí, desses monarquistas poderosos, como esse descendente aí da família real, é isso. O Ministério do Trabalho é irrelevante. A gente sabe que o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, né? Um dos últimos do mundo, né? Se a gente considerar a servidão também aí como uma modalidade de escravidão análoga, né? A gente vê que o Brasil foi um dos países mais retrógrados na questão da escravidão, e é engraçado que hoje em dia tem uma propaganda monarquista que, claro, com tanto tempo, tanto financiamento, tanta infiltração na sociedade desse câncer, é óbvio que vai ter todo tipo de propaganda, inclusive propaganda dizendo que, não, a família real era super humanista. Eles mal tinham escravos, escravizados, né, pessoas escravizadas, eles mal tinham escravos domésticos para eles. Afinal de contas, eles podiam fazer esse empregado washing, como posso falar, né? Tipo, não é escravo washing, não sei exatamente, porque tem esses termos que você coloca a palavra washing em inglês, né, para dizer que estou empregando aqui, não estou contratando pessoas escravizadas, mas todo o país funcionando na base da escravidão, da boa e velha escravidão de séculos, né? E mesmo com um poder moderador, um superpoder aí do império, do imperador brasileiro, segundo a lei, que ele poderia tomar muitas decisões aí autoritárias, inclusive se ele julgasse na grande cabecinha de monarca dele que seriam medidas boas, ele poderia passar por cima de tudo. Mas ele preferiu ser o último país do continente a abolir a escravidão, né? Um império reacionário, envolto no meio de muitas repúblicas, né, na América Latina. Infelizmente, a gente teve esse câncer de um império no Brasil. E as pessoas aí, hoje em dia, acham que recebem qualquer propaganda tosca, né, e como as pessoas são criadas para serem analfabetas políticas, fica muito fácil cair em qualquer papinho terraplanista de que a monarquia tinha qualquer respeito por pessoas escravizadas, né. A questão é que Dom Pedro II era um grande intelectual, né? E por isso não pegava bem, né? Naquela época, fingir que você demonstrar que você gosta da escravidão, né? Porque isso pegava mal na Europa, né? As monarquias europeias, imagina, devia ser uma fofoca lá, eles pensando, putz, mas o império dele é todo na base da escravidão, não tem nem um pouquinho de trabalho livre, né? Tadinho. Pois é, o Império Brasileiro foi também sustentado na base da escravidão, que é uma herança da época da colônia. Não que o Império Brasileiro tenha deixado de ser uma colônia, né? Eu acho que não exatamente, continuou sendo uma colônia do capitalismo, do imperialismo, né? Depois, e a República continuou também sendo uma colônia. A gente vê isso muito claramente pela divisão internacional do trabalho, né? Mesmo o Brasil tendo se industrializado um pouco, em algumas décadas do século passado, ele teve muitos retrocessos porque o capitalismo não permite que o Brasil chegue a se desenvolver, assim como ainda menos os outros países, né, do sul global, os países pobres, os países com passado colonial, que foram colonizados, né, como o Brasil, ou de outras formas igualmente brutais e que sempre deveriam ter sido combatidas, né? Não só hoje que fica mais óbvio a gente combater. Mas bom, gente, vamos lá. O Brasil, calcado na escravidão, a família real calcada na escravidão, e a gente vê a grande coerência desse deputado
que defende a volta da monarquia. Veja bem, essa galera aí, não apenas ele topa ser vereador da República, claro, é muito fácil você poder dedicar a sua vida a ser um vereador, quando você é descendente da família real de um país que não guilhotinou a família real, né, que não deu um fim na geração da família real para não dar problema no futuro, e você continua recebendo do Estado brasileiro uma quantia considerável todo mês para poder sobreviver, diferentemente de absolutamente todos os outros cidadãos do país, inclusive os mais privilegiados, né? Você é legalmente privilegiado. A gente vive numa não monarquia em que o monarca recebe uma quantia modesta, então é basicamente isso, né? E os monarcas aqui no Brasil hoje em dia não precisam ter essa cerimônia toda que tem na Inglaterra, não precisa fazer nada, não precisa fingir que é monarca, só vai lá receber o dinheiro, e aí o cara pode fazer o quê? O cara pode se filiar ao Partido Liberal, essa grande maravilha do nazismo contemporâneo, partido do Bolsonaro, né? Obviamente, não poderia deixar de ser. Até porque quem acompanha nos últimos anos os posicionamentos do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, no PL ou não, na vida pessoal dele, dá para saber o tanto de acordos brilhantes que essa figura super culta e maravilhosa tem com figuras imponentes do pensamento como Bolsonaro e Olavo de Cadáver, digo, Olavo de Carvalho. É muito uma figura maravilhosa esse cara aí, divertidíssimo acompanhar a coerência dele, né? Ele autocrítica, criticar os antepassados deles, que foram os vermes completos, assim, né? Que cometeram literalmente genocídios, que cometeram todo tipo de atrocidade, que massacraram o Paraguai desproporcionalmente na Guerra do Paraguai, né? E até hoje a gente, mais de um século e meio depois ainda, nossas queridas Forças Armadas, super do bem, né? Não liberaram todos os documentos dessa guerra, para vocês verem, né, o tanto de atrocidade que devem estar escondendo, que a gente vai ter que arrancar à força algum dia, quando a gente destruir o capitalismo com revolução. Enfim, essa galera de bem aí é muito coerente, né? Eles gostam mesmo de respeitar a tradição, e nisso a gente tem que respeitar, sim, o deputado, porque esse é um deputado que sabe o que defende. Acredito que a maioria dos seguidores não entenda muito bem, assim, né? Porque até para a pessoa ser monarquista, né? Para ela realmente ser sinceramente uma pessoa afim da monarquia, sem ser de alguma ex-família real, essa pessoa não entendeu muita coisa do mundo, né? Essa pessoa é uma vítima profunda da desinformação. E, bom, gente, tudo bem. Então, beleza. Várias denúncias de trabalho escravo, análogo à escravidão, no Brasil, bombando. Trabalho análogo à escravidão. A escravidão que afeta principalmente negros, né, a população negra, e também com forte componente de xenofobia, de ódio contra nordestinos, né, a gente vê a maioria dos resgatados lá, dos quase 200, se eu não me engano, nas vinícolas no sul do Brasil, entupidos de nazista, né, enfim, essas pessoas eram, em sua maioria, da Bahia, negras, né? Então, ou seja, olha só, um grande ponto em comum com o nazifascismo, entre nazifascismo e monarquia, né? Essa galera defende coisas muito parecidas. Isso sempre foi bem evidente, na verdade, né? Acho que hoje em dia existe uma mitologia aí de que a monarquia inglesa é super uma coisa decente, né? Uma coisa que... Mas, assim, isso é só para quem é profundamente desinformado, viu? Se você quiser compreender o mínimo da realidade, você vai ter um ódio mortal desse bando de verme. E eles deveriam ter um ódio deles mesmos, né? E fazerem de tudo para romper e sair dessa lógica aí, pelo menos para, enfim, tentarem se redimir. Mas isso vai acontecer? Não, né? Enfim, eu acho que tem interesses de classe que são muito contraditórios e eles não parecem estar dispostos a abrir mão da monarquia. E aqui no Brasil é bom que a monarquia nem precisam saber que tem monarquia, né? Os caras não precisam nem fazer cerimônia decorativa. Talvez o Luiz Felipe de Orleans e Bragança estar no Congresso Brasileiro seja um ato decorativo, né? Para eles fingirem que ainda são uma força política que deve ser levada a sério. E o pior é que acho que eles são levados a sério, né? Tem umas galera aí de direita, uns adolescentes vítimas de lavagem cerebral profunda, feita por milícia digital nazista e outros
lixos da internet, né? Então, assim, não é surpresa que essa galera neofeudalista que acha que tem que privatizar tudo, esse anarcocapitalista, seja lá o que esse termo ridículo signifique, né? Essa galera aí anda de mãos dadas também com monarquia, muitas vezes, né? Porque, afinal de contas, por que não transformar o país inteiro na propriedade privada de uma pessoa, né? O que pode dar errado nisso, né? Mas tudo bem, né? Porque tudo é mercadoria hoje em dia. E, enfim. Eu acho que vale comentar mais algumas coisas. É muito importante a gente ressaltar que aqui eu estou trazendo mais do que a notícia em si, né? Desse deputado querendo colher assinaturas para uma PEC que vai extinguir o Ministério do Trabalho, certamente com as melhores intenções. Eu estou justamente não falando quais são as intenções, né, deles. Eu estou mostrando o histórico deles, eu estou mostrando o lugar de fala dessa turma. De onde eles estão falando? É do PL, é da herança da monarquia brasileira, que sempre foi radicalmente escravocrata, né, que acho que eles... O Dom Pedro II deve estar muito feliz no túmulo dele, no inferno eterno, nesse momento, sabendo que querem facilitar no Brasil a volta da escravidão, né, na prática, porque foi um império baseado na escravidão, né, a vida de Dom Pedro II foi muito boa, mesmo depois que ele não foi guilhotinado com o golpe da República e foi morar na Europa, né, sendo acolhido, porque afinal ele devia ser um cara muito bacana quando você é de alguma família real europeia. Realmente deve ser muito divertido conversar com um cara desse. Mas ele era uma pessoa muito culta, vamos fazer jus, né? Ele poderia ter sido um monarca muito pior. Realmente, ele poderia ter sido um monarca que tivesse, não sei, ressuscitado os dinossauros e feito eles comerem toda a humanidade. Não sei, eles poderiam ter sido piores de algum jeito. Não dá muito para saber, assim, mas se a gente for parar para pensar, talvez dê. Mas, aliás, outra coisa que eu acho muito relevante falar sobre uma das muitas maravilhas da família real e da monarquia brasileira, do nosso período brilhante de monarquia, né? Nosso período abençoado por Deus, pela pátria e pela família de monarquia, essa época maravilhosa de escravidão comendo solta. Eu acho que a gente precisa dizer assim, quando teve a guerra civil nos Estados Unidos, a guerra de secessão, que os confederados, felizmente, né, principalmente, né, as pessoas do sul dos Estados Unidos, no caso, os estados do sul perderam a guerra de secessão, porque eles queriam muito radicalmente manter a escravidão, tanto que depois surgiu a Ku Klux Klan e outras organizações de bem, né? Inclusive o jornal da Ku Klux Klan se chamava o Cidadão de Bem, né? Essas organizações que queriam assassinar negros publicamente, né? Mesmo depois do fim da escravidão, né? Vale lembrar que as leis de Jim Crow, né, as leis raciais dos Estados Unidos, extremamente racistas, que inspiraram Hitler e os nazistas, inclusive, essas leis ficaram até os anos 50, né? Até pegar muito mal e aí tiraram, né? Foi uma retirada bem gradual. Primeiro a escravidão oficial, depois não sei o quê, né? Mas enfim, nos Estados Unidos, com esse belo histórico de escravidão também que teve lá, mesmo que de alguma forma diferente, em alguma medida, né, com suas especificidades. Esse período da escravidão nos Estados Unidos, que resultou, né, depois na derrota dos confederados do sul dos Estados Unidos, esse período simplesmente deixou muitos donos de escravo muito tristes. Em solidariedade a eles, a essas pessoas maravilhosas, esses seres humanos de bem, Dom Pedro II, imperador do Brasil, esse verme completo que felizmente morreu, mas infelizmente tarde demais, e não por uma guilhotina ou alguma coisa assim, ele decidiu que era uma boa ideia chamar esses pobres fazendeiros ex-escravocratas oprimidos por não poderem mais escravizar pessoas. Ele convidou eles para o Brasil, porque afinal de contas a escravidão comia solta aqui, e isso era tranquilíssimo. Era muito feliz, né, encontrar gente tão parecida, com valores tão bons, com ideias tão bonitinhas, né?
pelo menos para se você é um monarca, né? Eu imagino que essas ideias sejam muito bonitinhas para você, as ideias como a da Ku Klux Klan, né, que foi originada tempos depois a partir desse sentimento maravilhoso aí de querer preservar o trabalho, né? Querer fortalecer o trabalho, querer lutar pela moral do trabalho. Quer dizer, do trabalho escravizado de pessoas vítimas de uma opressão extremamente brutal e tratadas de formas extremamente brutais como mercadoria e com status jurídico e assim, bom, tudo errado, né? Mas depende do ponto de vista. Vocês têm que ver que, poxa, coitados dos fazendeiros escravocratas que perderam um escravo de uma hora para outra depois de muitos anos de críticas e de uma guerra de anos também que mostrou que eles poderiam perder. Sabe, poxa, chama os caras pro Brasil, vamos fazer festa, chama eles pra Santa Bárbara do Oeste aí, até hoje eles estão fazendo festa aí celebrando os confederados. Mas fiquem tranquilos, essas pessoas não sabem o que elas estão celebrando, porque afinal de contas, elas. Pra que saber de história? Pra quê? É só comemorar uma tradição bonitinha, uma bandeira bonitinha confederada lá dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com escravidão. Você acha que essa galera aí apoiaria a escravidão no interior de São Paulo? Ou mais para o sul do Brasil? O país que teve o segundo maior partido nazista do mundo, fora da Alemanha, né? Que teve um partido fascista gigantesco, que foi o Partido Integralista, dos integralistas, né? Assim, deixa eles, pô. Sabe, tudo brother, tudo amigo. Não tem que ficar segregando essas coisas, sectário. Absurdo isso. Absurdo essas direitas aí que querem acabar com a escravidão. Se corromperam com o marxismo cultural agora. Onde se viu essa bagaça? Ai, ai. Mas enfim, tem esse outro lado maravilhoso, né? Tipo, que mostra como a família real brasileira sempre se importou com a questão da escravidão. Não dá para dizer que eles que estão querendo acabar com o Ministério do Trabalho aleatoriamente. Não. Existe uma coerência interna, existe uma tradição, uma continuidade aí, né? E é importante ser respeitado, né? E, enfim, vale dizer também que parte da dívida pública que a gente paga ainda hoje, quer dizer, esse monstro, essa bola de neve gigantesca que é a dívida pública, né? Uma parte dela é coisa da família real brasileira, é coisa da época do Império, coisa da, sabe? São umas coisas assim, a gente está pagando o casamento de não sei que nobre lá no passado que achava uma boa fazer uma festa gigantesca com não sei quantos trocentos escravos lá para celebrar o casamento de pessoas de bem que contribuem muito com a sociedade, com a ordem, a hierarquia da sociedade. É isso que importa, é isso que sempre importou no Brasil, e quem questionar vai ser torturado, assassinado, sumir por aí, né? Tipo, ainda mais se for preto, se for pobre. Isso aí, então, já nunca foi uma coisa que pudesse ser colocada em dúvida no Brasil, infelizmente, né? Mesmo nas épocas que fingem que existiu alguma democracia aqui, né? Democracia em que você escolhe o seu algoz a cada 4 anos, em que a polícia assassina negros absolutamente todos os dias. Quer dizer, não sei se todos os dias, às vezes ela não assassina um aqui, mas assassina 20 no dia seguinte, né? Tem essas pequenas variações, assim, estatísticas, para quem for mais curioso de se aprofundar nesse tipo de dado. E daquilo que a gente sabe desses dados, né? Daquilo que a gente teve condições de saber. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente não pode tocar no assunto, porque pode pegar muito mal para a família real, a gente começar a pensar, putz, será que não é conflito de interesse alguém da família real no Brasil, que não é uma família real, mas que recebe um salário mensal para viver vitalício só por ser de uma geração de um verme do passado, né? Uma criatura que veio de um verme, de uma linha genealógica. Assim, eu acho que a gente não pode dizer que é conflito de interesse, alguém que pode querer manter esses privilégios para si e para os seus, já tendo muitos outros privilégios além desse, né? Talvez seja até o de menos, é só um privilégio institucional, além de todas as redes de apoio de sustentação desse tipo de criatura.
Eu acho que a gente não pode ficar jogando no ventilador que existe um conflito de interesse aí. Não podemos, tá bom, gente? Vamos não fazer isso, por favor, porque senão os caras podem ficar muito bravos se algum dia cair a ficha. E aí eles vão falar, mas isso não é um argumento jurídico. E a gente vai falar, mas tipo, e daí? Né? Enfim, é isso, né? A monarquia gosta muito de propriedade privada, muito de capitalismo, muito de carnificina, genocídio, né? De lamber as botas do imperialismo. Inclusive, vale dizer que vocês podem estar pensando, Ulisses, você está pegando muito pesado com a família real brasileira. Certamente as famílias reais, as monarquias, têm sim coisa que presta, você tem que analisar com cuidado. Claro, pô, vamos analisar com cuidado então. Por que a gente não pega o caso do Dom Bertrand de Orleans e Bragança, um verme parente desse deputado aí, que acho que ele já morreu, felizmente já morreu, acho, né? Tomara que sim. Tomara que sim. Já, né? Já entre aspas, né? Modo de dizer, falar que ele já morreu, né? Porque morreu bem velho se morreu, né? Se não morreu, fica aí o convite, né? Fica aí o convite. Nunca tarde para você acumular mais pecados para pagar por absolutamente toda a eternidade no inferno, né? Então, aproveite aí as oportunidades, empreenda, na defesa da escravidão, empreenda contra o aquecimento global, enfim. Mas o que esse Dom Bertrand de Orleans e Bragança fez? Bom, além de não fazer nada relevante para a humanidade a vida inteira e ser um parasita, ele fez coisas como escrever um livro chamado Psicose Ambientalista, em que ele denuncia esse absurdo desse globalismo, aquecimento global, os Illuminati reptilianos e tudo essa bagaça aí. Assim, é um livro em que ele diz que a questão ambiental é uma conspiração de esquerda, esse tipo de coisa, né? Esse marxismo cultural, ou não sei se ele usa esse termo, né? Mas a ideia é sempre criar uns espantalhos ridículos, né? Que só enganam pessoas completamente analfabetas em política, que são a maioria da população, não por acaso, né? Esse Dom Bertrand, ele era super capacho dos Estados Unidos, super capacho. Ele tinha as opiniões políticas e econômicas dele. O que fazer na economia? Privatizar e ser subserviente aos Estados Unidos demais. Muito subserviência. É tipo isso, assim, né? Se você vai ler as brilhantes reflexões políticas desse expoente do pensamento humano. Mas é isso, esse cara é uma prova morta de que matar a monarquia é fundamental para que no futuro a gente não tenha que lidar com esses cânceres do passado, né? Fazer o quê? Né? Para eles está tudo bem matar linhagens inteiras de povos inteiros, não sei o quê, mas se eles forem as vítimas, ai meu Deus, que absurdo, que autoritário, né? Porque eles estão sempre defendendo todo tipo de atrocidade. Quem conhece a monarquia inglesa sabe que os caras estão envolvidos até em literalmente crimes de guerra no Oriente Médio, né? Porque afinal de contas, lá na Inglaterra, pessoas do Oriente Médio não costumam ser consideradas gente, né? Porque a lavagem cerebral lá faz com que a população normalize esse racismo, essa xenofobia nesse nível. Então, tudo bem a família real britânica apoiar a guerra, ir lá na guerra, fazer teatrinho, né, fingir que é realmente um soldado, né? Quero ver fazer uma operação de verdade. Aliás, não quero ver nada, quero ver morrer na guerra, isso que eu quero ver. Isso aí. E pena que eles não vão muito para a guerra, né? E quando vão não se expõem de fato, né? Como as muitas vítimas que sofrem essa carnificina no lugar deles, que poderiam estar sofrendo, né? Aliás, não poderia estar sofrendo nada, não deveria estar sofrendo nessas guerras, enfim, são uma indústria aí de guerra. E é isso, gente. Esse cara aí, esse Dom Bertrand, ele simplesmente falou todo tipo de atrocidade reacionária em vida, né? E o racismo ambiental tá aí para cobrar dele no inferno eterno, se o inferno eterno existir, pro azar dos poderosos. Se o inferno eterno existir, esse cara tá. Imagina cada vida, cada punição por cada vida destruída
nas tragédias recentes aí com relação às grandes chuvas dos últimos meses, anos, né? Toda a escalada do aquecimento global, quantas pessoas não vai matar? Quantas formas de vida além dos seres humanos não vai matar? Quanto tipo de crime ambiental não se faz em nome da ideologia que por acaso tem tanto em comum, né? Quem diria, né? Tem tanto em comum com o nazismo, né? Quem diria que Dom Bertrand falaria contra a questão ambiental e hoje em dia está cada vez mais evidente que as maiores vítimas das catástrofes ambientais também são pessoas racializadas, negras, né? Como os milhões de escravizados na época do Império Brasileiro. Milhões de escravizados que não recebem um pedidinho de desculpa sequer de um deputado do PL, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que hoje em dia decide que é uma boa ideia acabar com o Ministério do Trabalho. Ah, não, vocês estão descobrindo muito, tá fazendo muito auê, muito alarde, tem que fazer anauê com essa questão aí de descobrir trabalho escravo. É isso mesmo, faz parte do corpo integral da sociedade. Enfim, tô viajando aqui, mas é isso, é como se esses caras realmente tivessem um desprezo gigantesco pela vida humana e precisassem externalizar isso constantemente, ficar se provando, olha, eu tô aqui no PL, não, eu sou mais verme. Quer ver como eu sou mais verme? Não é só pela minha ascendência de verme, não é só por isso. É porque eu passo projetos de políticas públicas ainda mais absurdo que muito nazista por aí. Acho que talvez seja isso que eles pensem, não sei, vai que é. Eu não descarto, vocês descartam. Eu acho que assim, é muito difícil ligar os pontos. Você está esperando que eles saibam que o racismo ambiental vai afetar principalmente pessoas negras que foram já as mais afetadas negativamente por eles no passado. Isso não é uma coincidência. Acho que nunca foi uma coincidência, na verdade. E cada vez é menos uma coincidência conforme a gente tem mais informações sobre o funcionamento da sociedade, do mundo, mais informações científicas, mais estatísticas, mais estudos de vários tipos, evidenciando o óbvio, né? Então é isso, a gente sabe que Luiz Felipe de Orleans Bragança é só mais um na lista de monarquias, de ex-monarcas, de ex-famílias reais que provam que monarquia tem que ser decapitada. Outro exemplo disso, né? Ano passado, se eu não me engano, ou alguns meses atrás, teve uma tentativa de golpe que foi descoberta na Alemanha, né, antes de ser executada. E essa conspiração golpista, para quem não sabe, contava, além de nazistas, militares, funcionários públicos, além de contar com vários tipos de vermes da direita, né, da extrema direita, também contava com monarquista, né? Uma das peças centrais era um cara de uma família real de um dos muitos estados germânicos que formou a Alemanha, que aí ele achava que na cabeça dele ele era o digno sucessor do Quarto Reich do Hitler. Não, sei lá o que ele achava, né? Se era o Quarto Reich que ele queria chamar, ou se ele queria chamar a Alemanha do nome da família real dele. Sei lá o que esse câncer queria, né? Mas a gente sabe que a monarquia, nossa, por acaso, está sempre muito aliada com o nazifascismo, né? Mas isso não é de hoje, né? A gente sabe que a monarquia inglesa amava Hitler, Mussolini, Churchill também, que não era da monarquia, que é muito queridinho aí hoje em dia, que é visto como um grande democrata, era do fã-clube do Mussolini, né, do Hitler. Então, assim, a gente sabe que existe essa história muito longa, né, de escravidão, genocídio, tortura. A gente sabe que existe uma história gigantesca que está sendo respeitada e trazida, uma parte muito importante da história brasileira que está sendo representada nessa única figura do Congresso, que é apoiada por muitos outros vermes, né? Mas essa única figura do Congresso que é uma resistência contra o genocídio das monarquias. Um grande exemplo aí de por que as monarquias deviam ser genocidadas, vamos dizer assim, né? Mas é isso aí. Calma, gente, eu estou brincando. Eu não estou fazendo nenhuma alusão
revolucionária, para em contexto revolucionário a monarquia ser questionada, onde já se viu que é absurdo questionar a monarquia. A gente sabe que é pecado questionar a monarquia. E a monarquia não é grande, para que a gente vai se preocupar, né? Já diriam alguns. Bom, eu me preocupo porque eles são os caras poderosos, com várias ligações poderosas, várias ligações com nazistas, que fortalecem o discurso nazista e que tem tanto voto que conseguem eleger verme nesse nível aí para o Congresso. Então, assim, eu acho que é importante mostrar isso, e é importante mostrar que quem apoia esse tipo de coisa está sendo nazista de tabela. Você pode nem saber o que é nazismo. A maioria das pessoas que apoiam o nazismo, que apoiaram, não tinha ideia do que era esse fenômeno, né? As pessoas às vezes têm a impressão de que política é super fácil de entender, né? A pessoa prefere chamar alguém para construir um prédio, prefere chamar um médico para atender, fazer uma cirurgia, prefere isso, né? Mas na hora de pensar a questão da sociedade, ciências humanas, aí para que estudar qualquer coisa, né? Então as pessoas é isso, saibam aí se vocês apoiam esse tipo de verme, que vocês acabam sendo nazistas de tabela e vão ser levados para o inferno junto. E eu acho que eu queria terminar aqui esse vídeo, né? Já está meio longo, para variar, não vai ficar tão longo assim, mas eu queria terminar com uma reflexão teológica, né? Que a família real sempre foi muito de Deus, então eu gostaria de terminar o vídeo com uma contribuição importante com o pensamento dessas criaturas, que é o seguinte: eu acho uma sacanagem do conjunto das direitas para com as monarquias, para com os descendentes da monarquia. Eu acho uma sacanagem eles deixarem esses caras soltos fazendo todo tipo de absurdo assim, tipo os Bolsonaro, fica deixando eles aí. Quando vai ver, na hora de morrer, quem que vai pagar por todos esses pecados aí que os caras fizeram? Eu não tô falando de pecado desse aí que a igreja fala, porque se você dormir com outro homem, sendo homem, você tá pecando. Que pecado que aparece uma vez na Bíblia, duas, num livro de trocentas trilhões, de 300 trilhões de palavras, sei lá. Não, tô falando de pecados, né? De coisas assim que a gente sabe, né? Um projeto de lei que vai lá e mata ainda mais, aprofunda genocídio, que a gente consegue evidenciar, ligar os pontos cientificamente, né? Com as ferramentas desse mundo que existe, a gente sabe, não de um mundo que talvez exista e a gente nem sabe. Mas é isso, fica aí a reflexão para as famílias reais. Deve ser muito horrível você nascer num contexto social desses em que não dá para confiar em ninguém, né? Tudo é um grande jogo de aparências, um grande teatro macabro aí. As pessoas ficam te bajulando, você nunca sabe se a pessoa realmente gosta de você ou não, e ainda por cima você é induzido, ninguém vai te falar as reais sobre o tanto de absurdo que você comete, e aí você vai acabar sendo nazista de tabela. Vamos fingir que é de tabela, vamos fingir que esses caras não têm quase tudo em comum com o nazista e que não apoiam, em muitos casos, literalmente o nazismo, o nazista. Vamos fingir que benefício da dúvida, vamos dar o benefício da dúvida para os caras, vamos dizer que, mas esses grandes monarquistas foram vítimas das circunstâncias sociais deles e por isso que cometeram tantos pecados. Beleza, vai explicar isso pro demônio. É isso, gente. Tô acabando aqui a live. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero de verdade que todas as monarquias acabem agora, daqui a 10 segundos seria ótimo assim, mas infelizmente não vai ter todo mundo treco, morrer de uma hora para outra, e a gente vai ter que acabar com a monarquia junto da destruição revolucionária do capitalismo, né? A não ser que o capitalismo consiga se renovar e já mate as monarquias de uma vez, né? Porque vai ser mais útil, vai ser mais lucrativo, talvez, para um outro momento do capitalismo. Vamos ter que destruir o capitalismo de toda forma para acabar com os reis oficiais e os reis não oficiais. Também para acabar com a escravidão oficial, né, legal, institucionalizada, e com a escravidão de hoje em dia, o trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa que, será que Luiz de Orleans e Bragança defende quando ele quer exterminar o Ministério do Trabalho? Bom, fiquem aí com o histórico breve, algumas considerações que eu trouxe para vocês poderem refletir sobre essa questão. O que será que está por trás do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança querer acabar com o Ministério do Trabalho no meio de uma enxurrada de denúncias de trabalho análogo à escravidão, envolvendo principalmente pessoas racializadas, que sempre foram as mais destroçadas por impérios
no caso, o Império Brasileiro, né, que tem um papel importantíssimo. E é isso, gente. Quem puder contribuir aí com o canal, a gente criou um Padrim, né, a plataforma Padrim, a gente está lá, podcast Mesa de Debates, está aqui embaixo o link para quem quiser acessar e financiar a gente, tem várias opções lá, e é isso. Além disso, vocês podem apoiar a gente de outra forma, vocês podem, por exemplo, compartilhar o vídeo, dar like, se inscrever, curtir, comentar, mandar para aquele seu amigo que acha que monarquia é gente. Você pode voltar, por favor, aqui o CPF? O CPF aqui do canal do Pix, além do Padrim, a gente tem o CPF aqui, que é 38500702800. O CPF aí. E é isso. Espero que vocês curtam o canal, divulguem o conteúdo para quem puder, se puderem financiar uma mídia independente. Estamos tentando fazer aqui um trabalho legal, diferente do que você vai ver por aí, que vai passar pano para todo tipo de atrocidade. A gente tenta fazer um debate realmente democrático, trazer um debate que realmente vai trazer um debate para a sociedade, e não repetir mentiras que deviam ser destroçadas. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.